Aí, agora deu. Ótimo. Que bom. Beleza, doutor? Então Tudo vamos bom. lá. Gente, aí na hora que finalizar, vai aparecer para o senhor, então o tempo tá com o senhor aí, eu tô marcando aqui, são 7:05. E aí, Tá. quando ele tá para finalizar, aparece lá faltando 2 minutos. Eu vou marcando na hora que tiver com 50, 55 minutos. Eu falo com o senhor, a gente finaliza. Se a gente vê que a prosa vai prolongar, a gente finaliza a live e começa outra. E aí, na hora que finaliza, tá lá assim, compartilhar no IGTV. Aí o senhor compartilha que depois eu pego esse vídeo e subo ele pro canal. Ah, legal, legal. Beleza? Vamos sim, vamos Então, aprendendo a inovar, né? faz parte. Eu também tô começando agora. Eu fiz uma live essa semana que era um estúdio, era tudo diferente. Eu falei, não, eu tô com o Instagram ainda, mas vamos aprendendo. Vamos Então, gente, aprendendo. eu tô aqui agora na qualidade de convidado, né? Mas trazendo o projeto aí, Prosa Penal, o convidado hoje é o Dr. Flávio. Eu tô falando de qualidade de convidado porque eu tô no Instagram dele. Então, só apresentando aqui, gente, o projeto Prosa Penal a gente iniciou agora no mês de julho. O objetivo é realmente um bate-papo informal com juristas da área do direito penal. A gente já teve o prazer esse mês do Dr. Luiz Otávio Paulon, delegado de polícia, Dr. Pablo Gran Cristóforo, promotor de justiça, Dr. José Antônio Guimarães Fraga, que é instrutor do Exército, IAT pelo Exército, que é também advogado, e agora o Dr. Flávio Grossi, que é bacharel em Direito pelo Centro Universitário UniBH, pós-graduado em Direito Militar, oficial da Reserva da Força Aérea Brasileira e delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A ideia hoje é falar sobre o caso Ana Hickman, um caso do ano de 2016. De antemão, gostaria de mais uma vez agradecer ao Dr. Flávio, que quando mencionei com ele sobre uma possibilidade de falarmos do caso Ana Hickman, falando dos bastidores e um viés acadêmico, né, que é o meu público principal, sou professor universitário, ele de imediato se prontificou e colocou à disposição. E em 2016, né, como questão pública e notória, o Rodrigo de Pádua tentou atentar contra a vida da senhora Ana Hickman, que é uma apresentadora conhecida no Brasil. Ele estava na cidade de Belo Horizonte, quando ele adentrou no hotel que ela estava hospedada, e, mediante arma de fogo, tentou atentar contra a vida dela. O cunhado dela, o Gustavo, entrou em luta corporal, retirou a arma do Rodrigo, desferiu alguns tiros em desfavor dele, e o Rodrigo veio a óbito. E o doutor Flávio presidiu o inquérito e, ao término, chegou à conclusão de que tratava-se de uma legítima defesa. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia, entendendo que não Exatamente. tratava de legítima defesa. Houve uma absolvição sumária, ou seja, excluindo a ilicitude do fato, né, no juízo sumariante do Tribunal do Júri. Houve um recurso por parte do Ministério Público e o Tribunal de Justiça manteve essa absolvição, dando razão ao entendimento do Dr. Flávio no que diz respeito à legítima defesa. Um dos desembargadores, inclusive, em seu voto, menciona que com essas palavras, né, que naquele inferno, naquela situação, não tinha como ter uma atitude distinta. Em sala de aula, doutor, quando os alunos, a gente entra nesse tema de legítima defesa, excludente de ilicitude, os alunos sempre lembram desse caso, Ana Hickman, e eu não participei do caso como advogado, conheço pela mídia, nunca tive a oportunidade de conversar com o senhor também antes disso sobre o caso, hoje eu vou conhecer também. E eu sempre falava com os alunos, falei, olha, não conheço o caso, mas naquele calor da emoção, é difícil a gente mensurar um excesso, e a legítima defesa ela tem que ser contra agressão, uma injusta agressão e eminente agressão, e proporcional à agressão. Né? E muitos falavam, que foi o que o Ministério Público entendeu, que houve um excesso. Falava, gente, como que você mensura um excesso ali no calor da emoção, naquele... né? Não tem jeito. E acho, pelo que eu li na mídia, que foi o entendimento talvez do senhor, o senhor vai explicar para a gente hoje. E isso, inclusive, virou até dentro do projeto do pacote anticrime. O parágrafo tinha essa possibilidade do parágrafo 1º do artigo 23 para colocar essa questão da emoção, do medo, para não abarcar o excesso. Isso foi vetado e manteve-se e que teve a criação, né, ali do parágrafo do artigo 25 para as forças de segurança pública. A gente tem hoje, no direito alemão, no direito português, que esse excesso não se configura quando há esse medo, essas nuances que talvez tenha tido no caso da Ana Hickman, não sei. Então,
deixo a palavra com o senhor, só foi uma breve explanação aqui, e conta pra gente como que foi, como que o senhor foi acionado, como que foi a operação da polícia, como que foi o desfecho e qual que é o entendimento do senhor. E aí, quem fizer pergunta, depois a gente tenta aí responder também. Primeiro, agradecer o convite de ter uma prosa mesmo, porque palestras são eventos formais que acaba que a gente não consegue detalhar o que aconteceu, alguma visão mais pessoal sobre o caso você tem que deixar de lado por causa da necessidade da explanação mais técnica da investigação, mais técnica sobre a investigação ou juridicamente mais relevante. Então, assim, eu agradeço pela primeira vez eu tenho a oportunidade, literalmente, para ter um papo sobre o caso, contando essas nuances de investigação, essas nuances jurídicas também, mas, acima de tudo, dando uma visão de um profissional do direito sobre aquela situação. Você fez uma linha do tempo perfeita, muito bem feita mesmo. Você só esqueceu um detalhe, que foi a lavratura do flagrante, porque eu fiz a lavratura do flagrante. Sim. O resto, você desenhou muito bem desenhado. Acho que você fez uma linha do tempo perfeita, e aí eu vou andar nessa linha para a gente, com um pouco mais de informalidade, e acho que o ambiente permite, e contar tudo o que aconteceu, né? Nós estamos fazendo 4 anos, né, do evento, né? Pouco mais de 4 anos do acontecimento. Eu estava na festa junina, aqui no meu prédio. Não era plantão, não era meu plantão, não era minha área territorial, eu pertencia ao departamento de homicídios. Esse caso não era para ser meu, e era para ser de outro delegado, porque a área não era minha. Mas, por uma coincidência de eventos, eu saí aqui eu moro no bairro de Buritis, o evento foi no Belvedere, para quem é aqui de Belo Horizonte é muito próximo. Eu saio de uma festa junina na minha casa, até uma grande festa de vários amigos, de camisa xadrez, e se você for olhar as fotos do dia do flagrante, eu ainda estava com a camisa xadrez e com uma jaqueta preta, porque estava frio, e fui ver o que estava acontecendo. Então eu cheguei no local, e é natural, a época, quando a gente trabalha com homicídios, na época eu só trabalhava com homicídios, os delegados comparecerem ao local de crime. É natural, é normal no departamento de homicídios os delegados estarem, né? É preconizado na própria legislação processual, mas lá de fato acontece. Então, fui mais um local de crime. E o que eu me deparo naquele momento? Deparo com uma confusão generalizada de gente, muita gente, policiais militares, a equipe do DHPP, né, Departamento de Homicídios, de investigadores, já estavam lá, e eles têm um plantão, os delegados à época, até hoje não tem plantão, então eu fui, vamos dizer assim, voluntariado, se essa palavra existe, né, eu fui indicado, assim, de forma, você está aí mesmo, é rápido. Na verdade, Rafael, a palavra do meu chefe foi a seguinte: não, é só sei lá fazer um flagrante, é coisa simples. Sei. Vai lá, não, tá tudo certinho, não, sem brincadeira, tá tudo certinho, é só você chegar lá e fazer um flagrante, é coisa simples. Isso já devia ser umas 6, 7 horas da noite. Cheguei no local, então aquela confusão de gente, muita gente mesmo, movimentação, é um hotel César Business aqui da capital, hotel muito grande, muito bem frequentado, muito bom, um ambiente muito bonito, mas assim, extremamente movimentado. Cheguei, fui ao andar, no quarto, onde estava a Ana Hickman e o cunhado dela, porque a Giovana já estava no hospital internada, porque sofreu o disparo, né? Rapidamente, eu conversei com o investigador mais antigo, que a gente chama chefe de equipe, ele me explicou o cenário do que estava acontecendo muito vagamente, e eu fui conversar com as vítimas, com a Ana Hickman e com o Gustavo. A Ana Hickman chorava muito mesmo, compulsivamente, ela chorava compulsivamente, você não conseguia travar um diálogo linear, era impossível, ela chorava, falava e chorava. Então, dali eu não iria extrair muito conteúdo. Então, já deixei um pouco de lado,
fui conversar com o Gustavo. Ele me deu um cenário mais ou menos do que tinha acontecido, me explicou que alguém tinha abordado ele no corredor do quarto, né? Tinha entrado para dentro do quarto, tinha feito umas ameaças, tinha feito um disparo na esposa dele, e ele foi para cima e brigou mais ou menos lá e tirou a arma e matou. Foi isso que eu recebi lá de primeiro. Ótimo. E naquela confusão, e confusão mesmo, muita gente entrando, muita gente saindo. Eu falei, não dá para fazer um local de crime assim, eu quero ver onde é que são os quartos, vamos isolar. A PM já tinha isolado, tem que fazer jus ao serviço dos militares, eles atuaram de forma bem atenciosa, fechando o local. E antes que eu saísse do quarto, chega o advogado de Ana Hickman e o marido da família, né? O advogado da família. Coisa assim de 30 minutos que eu estava lá. E ela comentou comigo, meu marido está chegando de São Paulo. Uma curiosidade da investigação que a gente não fala em palestra, né? Ele chegou, o advogado falou, mas como é que você chegou assim? Eu falei, não, eu peguei um jatinho, parei na Pampulha e vim aqui rapidinho, demorou 2 horas. Ou seja, 30 minutos depois que eu tinha chegado, eles já tinham chegado para dar apoio lá à família. Tudo bem. O advogado que, inclusive, acompanhou o caso praticamente o tempo todo. Só advogados paulistas não atuaram, não tiveram advogados mineiros. Interessante isso. Enfim, mas com aquele cenário, fui ao local. Eu vou deixar para ir contar do local sobre a investigação. Primeiro eu vou falar do flagrante. Fui ao local, fiz os locais, vou falar quais locais depois, e decidi retirá-los já de imediato para a delegacia, para o departamento de homicídios. Por quê? Eu tinha que saber o que estava acontecendo, tinha que sedimentar, tinha que lavrar o flagrante, porque ocorreram crimes naquele local, tanto do Gustavo, né, quanto do Rodrigo, né, que é o fã que faleceu. Tudo bem que a morte apaga tudo, extingue, mas o fato teria que ser descrito, teria que ser redigido, e aí iniciado o flagrante, né? Comecei a fazer o flagrante ainda com pouca informação, mas qual foi a técnica que eu usei? Eu tive a oportunidade de ter vários escrivães à minha disposição naquele momento, se não me engano, 4 escrivães, que é raríssimo, você que advoga na área penal, você sabe disso. Então eu consegui fazer as oitivas concomitantes. Eu coloquei um em cada sala. Então eu ia acompanhando as oitivas ponto a ponto. Então conversei com os escrivães, distribuí elas nas salas, o que eu queria, e vinha acompanhando ponto a ponto a redação dos eventos. Então, cada um ia contando a história e eu vinha, ao mesmo tempo, questionando a pergunta, a resposta de um para o outro, para ver se havia uma coesão, né, no que estava sendo dito. Então, além dos envolvidos, tinha um cabeleireiro, né, que eu vou contar na investigação, que foi fundamental, o próprio Gustavo, Ana Hickman, enfim, então eu fiz o que pode ser feito no flagrante, porque o flagrante é muito confortável, doutor, para o juiz, para o promotor, você sentar numa cadeira e ler os autos, estudar a jurisprudência e ter tempos, né, para sentenciar ou para dar um parecer. Até nós mesmos, quando nós vamos relatar o inquérito, é muito confortável, porque você pode ligar para um colega, conversar, tal. Flagrante, não. Flagrante você tem que decidir com aqueles elementos que você tem. E você está no calor da emoção ali, né? No calor da emoção. Elementos técnicos são poucos, porque a própria natureza do flagrante de ser imediato não permite a junção de muitos elementos técnicos. Então é aquilo ali que você tem visualmente, quase que visualmente. E o que eu optei a realizar naquele momento? Eu vi que pela leitura, pelos depoimentos condizentes, havia uma verdade de legítima defesa. Sim, existia. Mas era muito prematuro. Mas existia. Agora, o que era a questão? O Gustavo, depois que deu o último disparo, pegou a arma, e eu lembro, foram na nuca do Rodrigo, foram 3. Mas eu vou explicar tudo quando eu for falar da investigação, porque, na verdade, eu faço uma linha investigativa pelo número de disparos.
Eu faço o link investigativo pelo número de disparos. O número de disparos faz o transcorrer de todo o evento, né? Okay. Então, o que acontece? Ele pega a arma, e o jeito que ele pegou a arma foi até assim, um jeito bem inocente, vamos dizer assim, e desce, eu tenho as pegadas de sangue dele com meia no chão, vai no elevador, chama o segurança, entrega a arma e fala, chama a polícia. O cara entrou, tal, eu matei um cara. Aqui a arma. Eu matei uma pessoa, chama a polícia. E o segurança coloca num plástico. Qual que é o meu entendimento? O indivíduo, e acho que o entendimento que já é muito bem descrito na doutrina, em várias doutrinas, o indivíduo que se apresenta ao flagrante, aliás, que se apresenta às autoridades, ou à autoridade policial, ele não pode estar em flagrante. Não pode. Ele se apresentou. Ele, de imediato, cometeu faltas e se apresentou. E mais, ele mais que se apresentou, ele entregou a arma. Ele fez uma preservação de prova. E, para mim, estava muito bem pacificado. Então, o que balizou o entendimento da não ratificação do flagrante foi essa espontaneidade em preservar a arma do crime, o cenário, as provas, mesmo que inconscientemente, mas ele fez, e chamar as autoridades. Ele não escapou, não fugiu. O Gustavo, o cunhado da Ana Hickman, matou uma pessoa, depois de todo aquele cenário, em vez de pegar o carro e sumir, vou esperar, entre aspas, né, vencer o flagrante, né? Não existe essa condição jurídica, mas é um jargão muito usado. Ele não, ele optou por entregar a arma e se apresentar. Então, flagrante não se fala. Só que ele tinha pelo que o senhor falou, em 2 horas ele tinha um advogado aqui, né? Então, assim, ele podia ligar para o advogado, poderia. Em outro lugar e depois se apresentar à delegacia. Poderia. Ele não fez nada disso. Não fiz. Ele se entregou. E, aliás, como eu cheguei relativamente rápido à cena do crime, eu e os meus policiais, à época, nós conseguimos recolher informações, né, nós chamamos de entrevistas, que é um ato que precede ao interrogatório ou as oitivas de vítima, de testemunhas, enfim, sem interferência de ninguém. Não houve interferência. Então, a veracidade do que foi relatado era muito forte. Então, ok. Lá, relaxei o flagrante. Até uma cena que foi muito divulgada na mídia, é a Ana Hickman loura, aquele cabelo louro, todo enrolado num casaco preto, saindo do DHPP. Aquele foi um momento que marcou, assim, foi um marco para não ratificação do flagrante. Então, naquela hora já tinha um monte de coisa acontecendo, né? Isso foi num sábado à noite. Terminei o procedimento por volta de 2 horas da manhã. Fui para casa descansar e domingo de novo cedo. Recolher câmera para saber o que tinha acontecido, equipe de plantão do DHPP. Ver a Giovana, né, que sofreu disparo no hospital, para começar a entender tudo o que estava acontecendo, né? Porque foi um ato muito complexo. Foi um crime muito planejado, muito articulado. Você bem disse que ele veio de Juiz de Fora, né? O Rodrigo, ele movia que veio de Juiz de Fora, movia uma paixão, o nome não seria paixão, ele tinha uma obsessão pela Ana Hickman, era uma obsessão que já vinha sendo cultivada há anos mesmo. Então, ele tinha por característica ser uma pessoa muito reclusa, de poucos contatos, poucos relacionamentos amorosos, pouquíssimos relacionamentos amorosos, morava com os pais. Né, a gente fez um estudo dessa vida pregressa dele para entender como é que ele era. E ele, acompanhando a vida da Ana Hickman, em um certo momento, ele acreditou que
ela o correspondia, que esse amor era correspondido. E como é que isso aconteceu? Ele vinha seguindo a Ana Hickman em várias redes sociais, e um dia eu vou ter que postar no meu Instagram algumas fotos disso que eu estou falando, porque o legal é você ver as fotos do que eu estou falando. A Ana Hickman, quem tiver curiosidade de jogar no Google aí, coloca, eu acho que ela fazia um programa no domingo, chamava Com Você, alguma coisa, um programa que ela fazia no domingo. E ela me posta durante a semana um vestido dourado, rendado. Ele elogia e fala que ela estava muito linda. E no domingo ela aparece com esse vestido no programa. Aí ele Mas ligou uma você, coisa a tudo é outra. você. Ele ligou uma coisa a outra. Ele ligou. Naquele momento ele acreditou que havia um relacionamento. E aí ele vinha já com uma ideia de encontrá-la. Então eu tenho descrição nos autos dos familiares, falando que ele queria ir para São Paulo, mas ele nunca realmente falava o que ele queria fazer. Então ele tinha vontade de ir para São Paulo, a grande verdade é que ele queria encontrar a Ana Hickman nos estúdios e tal. Então ele vinha querendo sair de Juiz de Fora. Ok. O que ele faz? Ele, uma pessoa simples, morava com os pais, uma família classe média. Ele vende tudo que tinha em casa dele, computador, cama. Ele vivia com uma renda de venda de doces que a mãe produzia. Compra a arma em Juiz de Fora, um 38, com 5 disparos, né, com capacidade de 5 disparos. E começa a planejar um modo de encontrar a Ana Hickman em Belo Horizonte, porque ele já sabia que ela viria para realizar apresentar um showroom para várias marcas aqui da capital, que vendiam, várias lojas que vendiam as marcas dela. Ele, sabendo daquela chegada, programa em 3 etapas, encontrar a Ana Hickman. No aeroporto, no showroom ou no hotel. Ou seja, ele faz um planejamento, e isso eu peguei num manuscrito que estava em cima da mesa dele, um manuscrito com os planejamentos dele, planejando encontrar de alguma forma a Ana Hickman. Então ele compra a arma, sabe que ela vem para cá, faz um planejamento, inclusive um planejamento prévio, porque olha que interessante. Esse evento era fechado a lojistas. Ele descobre um CNPJ da cidade dele, liga para o local que irá receber a Ana Hickman, que é uma casa de eventos aqui no Belvedere, aqui em Belo Horizonte, próximo ao hotel, e tenta fazer um cadastro prévio para ingressar nesse local. Não consegue. Tenta por 2 vezes e não consegue. Então, ele cortou aquele momento de encontro com a Ana Hickman. Sobrou hotel e aeroporto. Ponto. Ele hospedou no mesmo hotel, né? Ele hospedou. Então, ele sai de Juiz de Fora sabendo de todos os passos da Ana Hickman, porque a Ana Hickman publica quase que minuto a minuto o que está fazendo, para onde vai, como vai fazer, não no passado, mas no futuro, né? Porque um modelo de segurança é você fazer a coisa e postar já não estando mais lá. Ela não, estou indo para Belo Horizonte, cheguei no aeroporto, e é interessante você ver que ela posta mesmo. Olha, estou no aeroporto, estou tomando café, no dia ela posta, estou tomando café para ir para Belo Horizonte. Olha, gente, cheguei no aeroporto. Então ela vem fazendo os passos dela, que para ele é muito tranquilo de ser acompanhado. Ele chega numa sexta-feira, se hospeda no hotel. Esses casos têm muito mais detalhes assim, que vai ramificando, sabe? Mas eu vou tentar abreviar para a gente tentar fechar em 1 hora aí essa conversa e ser mais dinâmico. Ele chega no hotel na sexta-feira, se hospeda. Ele tem relances de sanidade com insanidade. Há relatos familiares que ele liga e comenta. Interessante que ele faz sempre relatos sexuais. Ele liga para o irmão, fala que viu 2 mulheres transando
no centro de Belo Horizonte, depois relata a mesma coisa ali no Belvedere na parte da manhã. Então ele sempre fazia esse relato. Você vê que está uma alternância entre sanidade e insanidade. E sexta-feira chega, se hospeda e vai acompanhando a Ana Hickman nas redes sociais. No sábado, a Ana Hickman chega em Belo Horizonte, faz o check-in no hotel. Ele está no hall esperando ela chegar. E ele acompanha o check-in visualmente. Tudo isso a gente tem filmado. Ele acompanha a Ana Hickman chegar, fazer o check-in. A Ana Hickman faz check-in. Logo depois, Giovanna e Gustavo, né? São os parentes dela. Uma coisa de 30 segundos depois, ele vai ao balcão e trava um diálogo com a atendente. Não consegui descobrir qual foi esse diálogo. Não consegui. Mas eu acredito que ele deve ter travado alguma coisa. Olha, onde é que eles estão? Qual que é o andar? Eu sou muito fã dela, queria conhecer alguma coisa desse tipo. E eu sei que ele consegue, isso ainda na parte da manhã, consegue o andar que ela estava hospedada. Ele fica rondando o hotel. Eu chamo de uma figura, o lobo solitário, quando caça, né? Ele fica, ou um felino, quando caça, ele fica rondando, espreitando a vítima, né? E foi o que ele fez, ele espreitou. E ficou observando, esperando os movimentos. Próximo do horário do almoço, o Gustavo, que é o cunhado da Ana Hickman, desce para comer uma pizza. Enquanto a Ana Hickman e a Giovanna ficam no quarto arrumando o cabelo para preparar para essa apresentação no Belvedere. Ele acompanha o Gustavo fazendo a refeição, ele faz a refeição ao lado, no mesmo restaurante, acompanhando. Ele observa que a Giovanna conversa com o Gustavo, né? E volta para o quarto. Enquanto isso, no quarto, as duas esperavam um cabeleireiro para fazer o cabelo delas. E ele sabe disso. Porque a Ana Hickman posta no Snapchat. Um aplicativozinho, tipo uma rede social. Uma rede social. Acho que não sei se ainda usa ele. Mas ele parece que é de movimento, de vídeos curtos. Eu tenho essas imagens nos autos. Ela mostra assim, ela posta e fala assim: olha, gente, eu sei fazer cabelo, mas maquiagem eu não sei. O maquiador. Não, perdão. Eu sei fazer maquiagem, mas cabelo eu não sei. O cabeleireiro vai chegar. Desse jeito. Então, ele já sabia que o cabeleireiro ia chegar. E sabendo de tudo, porque ele acompanhava no celular, as redes sociais dela, Gustavo levanta do restaurante, ele segue atrás, tudo com imagem, tudo muito bem sintonizado no tempo, a descrição dos autos, né? Agora falando um pouquinho de investigação para chegar na conclusão do inquérito. Todos os tempos foram sincronizados de acordo com a abertura e fechamento do elevador. Porque tudo que aconteceu no elevador, a gente conseguiu sincronizar o tempo que as coisas iam acontecendo. Então, nos autos, eu tenho relatado, por exemplo, 9h45, Ana Hickman chega ao hotel. 10h20, Rodrigo sobe ao andar. 10h22, volta ao hall, entendeu? Então, tem tudo descrito. E isso foi muito importante para explicar o tempo de luta deles no quarto. Mas, enfim. Então, voltando aqui à história. O Gustavo e o Rodrigo. O Gustavo almoçou, que é cunhado da Ana Hickman, pegou um elevador, subiu. Rodrigo, observando tudo o que acontecia, pega o outro elevador do lado, também sobe. Só que não dá tempo, naquele momento, de alcançá-lo no elevador. Porque ele entra. Por quê? O Rodrigo, rapidamente, o Gustavo, que é o cunhado da Ana Hickman, entra no quarto que as duas estavam e trava um breve diálogo com ela. Seguinte sentido: olha, eu vou pegar as malas, porque depois do showroom nós vamos voltar para São Paulo, e espero vocês lá embaixo, enquanto vocês fazem aí o cabelo.
Ok, tudo bem. Ana Hickman dá ok, ele pega as duas malas. Quando ele pega as duas malas, ele sai em direção ao elevador, Gustavo toma de assalto, o Rodrigo toma de assalto o Gustavo. Nesse momento, o Gustavo descreve que acreditava ser um assalto. Literalmente, tomar de assalto, né? Tomou aquela situação, mas ele acreditava ser um roubo. Tenta tirar o relógio, entregar a carteira, ele não aceita, o Rodrigo não aceita e manda entrar. A palavra era, entra pro quarto. Ele não queria, ele tentou desvencilhar. Ele tentou desvencilhar do quarto, ele tentou enganar a forma de entrada, mas ele sabia o quarto. Então, não, eu quero nesse quarto, entra no quarto. E ele entra. Então, eu fecho um cenário. Né? A tomada aconteceu, toda a preparação aconteceu de forma assim, bem resumida, tem muito mais detalhe para jogar, mas assim, ele fez a preparação, ele fez a tomada dos reféns, então reféns, né? E ele entra dentro do quarto. Ele tem tudo que ele queria. Ele tinha a Ana Hickman, o Gustavo e a Giovana dentro do quarto, e ele armado para começar aquela tortura psicológica que ele fez. Então ele pega os três, coloca assentados na cama e começa a falar muita coisa com a Ana Hickman. Coisas assim, desse vínculo que ele acreditava que existia, né? Ele fala, você me abandonou, você me deixou, eu era apaixonada por você, você me rejeitou. Ele fala um monte de coisa desse tipo, e sempre com palavras muito grosseiras, mas ao mesmo tempo demonstrando amor. Falava do filho da Ana Hickman, aquele anjinho, ele não tem nada a ver com isso. Você via que era algo, novamente, muito alternando, um amor e uma raiva, né? E interessante que naquele momento chega o cabeleireiro, que ia fazer a maquiagem deles, o cabelo das duas mulheres. Ele ouve a discussão no quarto, pega o celular, encosta na porta e começa a gravar. E eu perguntei para ele, mas por que você fez isso? Ele falou, depois é barraca entre marido e mulher, ainda ganhava um dinheiro. Ele falou isso, acredita? E colocou para gravar na porta. E a gente tem um áudio muito nítido, um áudio muito bom que ajudou a dar maior força probatória, né, no inquérito, ele fazendo essas ameaças. E começa as ameaças e o xingamento. Você vê um diálogo travado entre os três e ele. Você vê a Ana Hickman muito chorosa, perguntando o que ela podia fazer para acabar com aquilo. Você vê o Gustavo tentando negociar com ele. Veja bem, olha como é que o Gustavo ele foi moderado nas ações. Ele dialogou, pediu para o cara largar a arma, né? Ele entrou em luta corporal, só depois ele fez disparo. Olha a progressividade na legítima defesa, olha que interessante isso. Então ele veio dialogando, não, larga a arma, o que a gente pode fazer e tal. Bom, até que, tudo isso gravado, até que você ouve um disparo, um barulho. Pum. É mais ou menos isso que a gente escuta. Um barulho assim. E sem essa gravação, ele sai. O cabeleireiro sai. Esse disparo, ele foi direcionado para a Ana Hickman. Por quê? Em um certo momento, o Gustavo não tinha feito nada ainda. Nada. Era tudo ainda, os dois todos conversando. Em um certo momento, a Ana Hickman desfalece, começa a desfalecer. E a Giovana abraça a Ana Hickman, para ela desfalecer no colo, no braço dela. Eu acho que aí é um entendimento, não tem como provar essa dinâmica, mas é um entendimento investigativo meu, né? Eu acho que como ele precisava daquele vínculo, e aquele vínculo foi cortado pelo desmaio dela, ele exaltou e disparou. Só que o disparo, que era direcionado na cabeça da Ana Hickman, pegou no braço, no antebraço aqui da Giovana, pro ombro, e atravessou até a perna.
por dentro do corpo. Fez uma trajetória assim, bem linear, parando perto da femoral. Muito, muito grave o disparo. Assim, a lesão dela. Muito grave mesmo. Até pouco tempo atrás eu acompanhei ela e parece que ela ainda fazia fisioterapia, que a munição ainda estava alojada no corpo, enfim. E aí o Gustavo observa que aquilo já era algo mais que eminente e pula. Então, o primeiro disparo, né? Esse foi o primeiro disparo, foram 5. Sim. E pula nos braços do Rodrigo. Ele fecha a mão na arma. E quando ele fecha a mão na arma, ele dá mais um disparo. Esse disparo pega no teto, segundo disparo. E o Gustavo grita, sai do quarto, para as duas. Para Ana Hickman e para Giovana. Ana Hickman sai do quarto, corre para a escada e desce. A Giovana cai no meio do corredor, porque ela não consegue andar, ela estava muito ferida. E aí eu tenho as marcas de sangue, do gotejamento certinho. Dela caindo, no local que ela parou para esperar o elevador, tem um empoçamento, tudo demonstrado na perícia. Tem ela descendo o elevador já sendo socorrida. E aí o cabeleireiro que viu aquela situação já tinha subido e voltado com o segurança. E aí o segurança vindo naquela situação, pega a Giovana, coloca dentro do elevador e desce para tentar socorro. A pergunta, né, várias pessoas me disseram, por que a segurança não entrou quando viu aquela situação? Ele falou, ele estava armado, ele não tinha arma, e de fato, era um segurança que não segurança desarmado, não era um segurança armado. Que é comum, né, em hotel, geralmente. Muito comum, muito comum. Mas, então assim, a Ana Hickman sai para um quarto, é colocada em um quarto separado, e a Giovana é socorrida por um taxista, o cabeleireiro é um taxista, para o Biocor, que para quem não conhece a região do Belvedere, deve ser 800 metros do hotel. Então, assim, em conversa com os médicos legistas, eles me afirmaram ser uma lesão muito grave, que graças a esse socorro muito rápido, que ela sobreviveu. Porque foi um disparo muito letal, né? Transfixou, foi algo muito, muito pesado mesmo. Então, esse foi o segundo momento da investigação com o segundo disparo. Sobraram 3 disparos. E aí eu tenho a cronometragem das entradas e saídas do elevador e eu sei o tempo, mais ou menos, que eles lutaram. Eles ficaram, ao todo, 30 e poucos minutos dentro do quarto. Os corredores do hotel não tinham câmeras, não? Não, só nos elevadores. Aí só se baseou pelas câmeras do elevador. As câmeras dos elevadores deram os tempos dos acontecimentos. Entendi. E aí eles lutaram cerca de quase 10 minutos. Quase 10 minutos lutando. E aí, como é que se deu essa luta? Porque tudo isso que eu estou te falando, resumindo aí, a gente está tentando resumir em 1 hora, demorou investigação extremamente complexa, de vários elementos, perícias em celular, perícia balística, local de crime, necropsia, lesão corporal, tem tudo, muito sedimentado. Estou fazendo um resumo assim, altamente resumido. Por exemplo, nesse disparo que o Gustavo me falou, que ele segurou a arma assim, tinha a marca certinha do tambor aqui, ó, na mão dele, a perícia de lesão corporal. O exame de lesão corporal no ML mostrou para mim a marca bonitinha aqui do tambor que fez a queima e deixou a marca quando ele abraçou assim a arma. Então, assim, esse disparo foi feito pelo Rodrigo. Esse que o Gustavo segurou. Pelo Rodrigo, o segundo disparo pelo Rodrigo na parede, né? Sim, são elementos que vão confirmando o depoimento verbal. Os depoimentos foram muito bem sedimentados, porque a gente fez muito rápido e usou uma técnica de forma de confirmar o que estava sendo falado. Mas é interessante que nos autos seja reafirmado por outro modelo, né? E a perícia reafirmou o que foi dito. Então, assim, chega no momento que fica Gustavo e Rodrigo sozinhos dentro do quarto. E foi aí que tudo aconteceu. E aí, realmente, né, a parte
penal que mais interessa para nós. Eles começam com uma luta na horizontal. Eles lutam, os dois, uma luta muito, muito pesada mesmo, porque eu tenho as marcas, né, tanto no Gustavo, tanto no vivo quanto no morto, os roxos, as mordidas foram dadas, ocorreram mordidas, né? O Gustavo morde o Rodrigo tentando fazer ele tirar a arma, tem a marca certinha da mordedura. Então ele relatou que mordeu e estava lá mesmo, bonitinha a mordida, o desenho, né, a tatuagem da mordida. E tem uma luta muito, muito feroz, muito voraz naquele momento, em pé. E o Gustavo usa uma curiosidade boba aqui. Ele fala assim comigo: doutor, eu dei uma chinela no Rodrigo para ele cair. Você sabe o que é chinela? É uma expressão em São Paulo que eles usam para rasteira. Rasteira. Ah, então, uma banda, né? Uma banda, uma rasteira. Ele falou: deu chinela. Eu perguntei assim, mas como chinela? Isso na entrevista, né? Uhum. Como chinela? O que é chinela? Eu dei uma chinela. E ele fez com o pé. Eu falei: tá, você deu uma rasteira nele. E aí ele deu uma chinela, a expressão que ele usa, uma rasteira no Rodrigo, e eles caem juntos. Isso eu estou resumindo 10 minutos de luta, tá? 10 minutos, dois homens grandes, com uma arma no meio. E lutam, o Gustavo cai, ele cai de frente, eu sei disso, porque ele tem um corte no supercílio, muito bem delimitado aqui, e o Gustavo me relatou, né, mas o Rodrigo cai, corta, né, perdão, o Rodrigo cai, corta o supercílio e o Gustavo cai em cima dele. E eles lutam mais um tempo, naquela posição já horizontal, já não estavam mais em pé, estavam horizontal, né, próximo ao solo, disputando a arma, de forma que Gustavo estava por cima, Rodrigo por baixo, disputando a arma. E eles, com a cabeça, vamos supor que eu sou o Rodrigo, né, o agressor, eu estava lutando aqui pela arma, e o Gustavo aqui atrás, lutando pela arma no solo. Eles muito marcados nos cotovelos, todos com muita marca, joelhos marcados. Então você vê que aconteceu uma luta também horizontalmente, de que de fato aconteceu aquela luta. Em um certo momento, o Gustavo consegue puxar a mão do Rodrigo, encostando de forma lateral na nuca dele e dispara, pum, 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 3 vezes. O dedo do Rodrigo estava no gatilho ou não? Vamos lá. Ele descreve em depoimento que os dedos estavam, que havia dedo a dedo. Eu não posso confirmar isso. Okay. Mas, em depoimento, foi dito. Pericialmente é impossível de comprovar. A perícia tem um limite. Ela tem um limite onde pode chegar. Outros elementos são somados para chegar no resultado final do inquérito. O depoimento é um elemento. Sim. Ele diz que sim. Ele diz que havia dedo a dedo. Mas, isso eu não posso confirmar. Mas eu confirmo pericialmente que ele não, em momento algum, ele subjugou o Rodrigo e executou. Muitas pessoas pensavam que ele tinha tomado a arma, colocado de joelho e disparado, que havia uma tomada da arma e depois um disparo. Isso nunca aconteceu. Essa tomada, nunca houve uma tomada de arma. Não existiu uma tomada. O disparo foi feito quando eles estavam em luta, mão a mão. Agora, se é dedo a dedo, eu não sei afirmar, mas que a mão estava junto da mão do Rodrigo, a mão do Rodrigo estava junto da mão do Gustavo, estava. Porque pericialmente foi comprovada. E como eu comprovei isso? Dinâmica do disparo. Foram 3 disparos, né? Lembra? São 2. Um no corpo da Giovana, um no corpo, um na parede, e um no teto, e 3 na nuca. Não foi determinado qual disparo matou Gustavo. Então, tecnicamente, é errado
falar em excesso. Foi o que o Ministério Público disse. O Ministério Público disse, houve excesso. Mas como houve excesso se você não delimita qual disparo foi o primeiro e qual foi o último? É impossível. É impossível. Então, longe de criticar a atuação do Ministério Público, mas a minha tese aliás, o que foi comprovado por um laudo necropsial é que não se delimita qual foi o primeiro disparo. Ponto. Não se fala em excesso. O distanciamento deles é curto também? Curtíssimo. Muito curto, muito próximo, com manchas, não vou entrar em detalhes muito técnicos, não ficar chato, mas haviam marcas que eram encostadas. Tinha encostado. Então, não se fala em excesso, né? Falando da investigação e já com a junção jurídica. Não se fala em excesso, não há como delimitar qual foi o primeiro e qual foi o último. Ponto. Acabou. Mas vamos lá. E aí, como é que eu sei que ele estava em luta? Por quê? Um dos disparos, dois ficaram dentro da caixa craniana. Um dos disparos saiu pela maçã do rosto. Um dos disparos. Saiu por aqui. E deixou uma marca no antebraço, aqui. Ele devia estar se protegendo. Aqui. Ele não estava, ele estava lutando. Olha aqui. Entendi. Aqui. Então, teve uma aqui, saiu aqui, bateu aqui e caiu. O projétil caiu próximo à cintura dele, demonstrando que ele não estava deitado, ele estava com os membros flertidos, de joelho, de gatinho, sei lá, do jeito que você quiser chamar. Mas ele estava numa posição semi-ajoelhada, de quatro, alguma coisa assim, aqui, ó, lutando. Então, fisicamente, eu comprovei mais outros fatores que são interessantes pelo gotejamento do disparo, como ocorreu. Então, assim, eu consegui comprovar, em apertadíssima síntese, eu estou de olho no horário aqui, tá? Que ele não parou de lutar. O Rodrigo não parou de lutar. E o disparo foi feito enquanto ainda havia resistência. Então não houve uma tomada, não houve uma ruptura de luta. A luta foi contínua, ele foi progressivo, ele pediu, ele mordeu, ele tentou afastar o perigo e teve que matar. Aí você vai discutir comigo, 3 disparos foi excesso? Eu nem ventilo essa possibilidade, eu nem debato no meu inquérito esse excesso, porque tecnicamente é errôneo, um erro muito basilar falar em excesso se não há determinação de sequência de disparo. É um erro muito basilar. Quando você me traz isso, Flávio, que igual eu falei, estou conhecendo agora. Na hora que você me trouxe isso, falar de excesso, eu não sei qual que foi o tiro, porque se eu sei que o primeiro matou e eu excedi com outros, eu dei mais outros 2, tudo bem. Mas pode ter sido o último que matou. Pode. Eu dei o primeiro, continuou a agressão, dei o segundo, continuou a agressão, só o terceiro que cessou a agressão. Então isso já não configuraria, né, o excesso. Então, já não configuraria o excesso. Estou conhecendo disso agora. Igual eu falei, quando me traz essa questão em sala de aula, a curiosidade do aluno, eu queria falar assim, olha, como que você delimita um excesso num estresse, às vezes, pós-traumático, em que você está à flor da pele. Se você pega um revólver 38, para quem já tirou, quem conhece de tiro, ele é um revólver que não é fácil ali também, que não é facinho, igual a gente vê em filme. Não é uma pistola, né? Uma pistola que você vê vários tiros. E voa um pouco além. Partindo do pressuposto que era uma arma adquirida clandestinamente, sem registro, sem nada, a arma que você compra na Praça 7. Não são armas boas, né? São armas geralmente até mais duras. Então, eu não sei como que o teste que foi feito na arma, enfim. Então, para o indivíduo pegar aquilo ali e dar o tiro numa tranquilidade ou para usar da sua raiva naquele momento,
conhecendo o caso, assim, pela mídia, eu já falava em sala de aula, eu falei, gente, eu não consigo ver um excesso ali. E muito me surpreendeu também, como a muitos surpreenderam, o fato do Ministério Público ter oferecido a denúncia ali, né? Então, na hora que você me trouxe aqui, que eu até anotei, 3 tiros, não sei de qual, eu falei assim, matou ali, já acabou. Aí você complementou, falou, não tem como eu ter o excesso. Tecnicamente, você falar em excesso sem determinação de sequência de disparo é errôneo. É errôneo. Sim. Então, assim, eu nem passo a evoluir na discussão desse tema, porque ele passa a ser vazio. Passa a ser completamente vazia essa discussão. Mas, enfim, ele faz os 3 disparos, mas não é só isso que faz a conclusão do inquérito em legítima defesa. Qual era a real intenção do agente, do agressor? Por quê? Porque eu encontrei... veja bem, ele vendeu tudo em Juiz de Fora. Ele compra só a passagem de vinda para Belo Horizonte. Ele se cadastra no hotel com seu nome verdadeiro. Ele tem mais 5 munições no bolso. Ele compra munição oca, com maior potência lesiva. Ele pesquisa no site, tudo periciado, no site de busca, qual arma é mais letal. 22 mata ou não, 38 mata. Ele faz essas pesquisas registradas, momentos antes de ingressar para Belo Horizonte. Então ele faz toda uma cadeia, ele cria todo um cenário para entender que ele não foi com uma intenção que não matar. E se ele foi com uma intenção de matar, a reação do Gustavo foi altamente proporcional. Proporcional. Assim, em um resumo muito leve do inquérito, né? Ele é muito mais denso. A gente fez um resumo muito leve. Então, eu relato pela lei e peço o arquivamento no que tange ao Rodrigo, né? Pela morte, né? Natural. E entendo que Gustavo atua em legítima defesa própria e de terceiros. Ele atua 2 vezes, né? Primeiro resguardando Sim. a vida da sua esposa e da Ana Hickman, e depois ele. Ele luta 10 minutos, é uma luta muito, muito cruel, muito pesada. As marcas corporais dizem isso. Então, eu relato, o Ministério Público denuncia por um excesso, que ocorre já na primeira fase do Tribunal do Júri, uma absolvição. Esse não vai a júri, já é de imediatamente absolvido, pelos argumentos do meu relatório. E aí, bem dito por você, em segunda instância, confirmado a sentença, né, de absolvição. E a tese descrita no relatório, que nada mais é que o reflexo do que aconteceu, né? A tese jurídica, lógico, que é a subsunção do fato ao direito, mas é o que aconteceu. Então, aí você me pergunta, a lei, que é o tema, né? A lei ficou muito aquém do que poderia ser, né? Eu conversei na época da criação da lei, eu conversei com o Gustavo, né? Que teve lá a interlocução com o Gustavo, que é o cunhado da Ana Henrique, que teve interlocução com os parlamentares, com o Moro, na época, para a confecção dessa lei. E quando veio o projeto de permitir que somente os policiais fossem agraciados com essa excludente, eu falei, olha, isso é um erro, porque ele mais uma vez restringe a atuação do delegado de polícia, principalmente no momento da lavratura de um flagrante. Porque você que não é policial, ou eu mesmo, em uma situação em não atividade, apesar de que eu entendo que a minha atividade é 24 horas, Sim. literalmente, e por isso a nossa condição, vou aproveitar essa pontinha, Até né? durante a festa junina, né? Até durante a festa junina, e é por isso que eu entendo que nossa condição é diferente, não melhor, não pior, mas diferente da condição de um trabalhador normal, porque eu entendo que eu estou de serviço 24 horas, eu ando armado 24 horas, eu tenho uma reação de segurança e de vigia 24 horas. Então, se não sou eu, né, em uma condição de se é você, por exemplo, você não
você não seria agraciado por essa nova lei. Sim. Eu entendi errôneo, na época eu cheguei a conversar, tentar fazer uma alteração antes da aprovação do projeto, não fui agraciado, mas o que não impede a aplicação por nós, delegados de polícia, em um momento de flagrante. Mas aí, por um modelo não legal, modelo não escriturário, vamos dizer assim, acaba que a gente vai ter que fazer analogia, vamos ter que fazer uma série de interpretações jurídicas para realizar. Se o policial pode, por que não poder aplicar a um comum, vamos dizer assim. Mas, numa análise técnica, eu acredito que ficou prejudicada a lei, porque poderia ampliar essa análise a todos, mas restringiu essa legítima defesa por emoção, vamos dizer assim, né? Eu nem tive a curiosidade de ver se a doutrina já escreveu algo sobre isso, porque é relativamente novo, né? Sim. Você tem pouca gente, a 13.969, que trouxe, né? Eu não sei se essa legítima defesa já tem um nome doutrinário, já se solidificou o nome, mas vamos dizer assim, uma legítima defesa na RICMA, vamos dizer assim, né? Que não que não tem nada a ver com o fato, mas foi criado. Então ela deixa de poder contemplar toda a população por um caso, que mesmo não sendo ter um vínculo direto, né, pelo que eu te expliquei, mas já é uma forma de abrir o pensamento, de possibilitar que o delegado de polícia atue naquele momento muito tenso, né, com uma certeza legislativa. Não foi feliz, mas foi criado, pelo menos de alguma forma. Flávio, tem duas perguntas aí, até para a gente caminhando para o final. Uma da Camila Dias. Creio eu que a Camila é a Camila jornalista também, que estava fazendo direito. Eu acho que ela terminou, né? Tive a oportunidade de conhecê-la lá na época do caso do goleiro Bruno, uma grande jornalista, uma grande estudante de direito também. A Camila perguntou se durante a investigação chegaram à conclusão de que o Rodrigo, em algum momento, talvez até por pesquisa na internet, se ele tinha a intenção de cometer suicídio após ceifar a vida da Ana Hickman. Eu acredito que sim. São conclusões investigativas. Por quê? Aquilo que eu te falei. Se ele faz tudo para se desvincular da vida mundana da Terra, vende tudo, se identifica, sem medo, no hotel, tem munição no bolso, ele não está preocupado com o que ficou para trás. Né? Por essa variação psicológica que eu observei, ele ia se matar. Muito provavelmente ele ia se matar. E o Felipe fez uma pergunta aqui. O Felipe é meu aluno lá no Pitágoras, é do pensamento do direito penal máximo. Então eu tento desmistificar nele, mas e é um excelente aluno meu e trabalha, quando ele traz os argumentos, traz de maneira muito produtiva. Então eu gosto sempre de deixar aqui. Ele é um cara que participa muito. Felipe perguntou aqui, doutor Flávio, conforme o senhor mencionou, o Gustavo efetuou 3 disparos contra o Rodrigo na nuca. É possível uma pessoa oferecer resistência depois de tomar um tiro na nuca? Como o senhor disse, não dá para saber qual que foi o que ceifou a vida, mas teria... Eu acho que é mais a medicina legal, né? Mas não sei se... Isso é uma resposta médico-legal. Mas, neste caso, não foi delimitado. Então, se foi o primeiro, se foi o último, não há que se... falta 30 segundos. Não há que se... Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar, a gente inicia aqui pra gente terminar depois. Tá bom. O senhor pode colocar encerrar, só vou pedir cuidado depois assim, coloca para lançar no IGTV, que aí salva, depois eu pego para subir pro canal. Tá, eu volto aqui. A gente volta então. aqui, gente. Beleza. Tá aparecendo Houston. 6, 5, 4, lançamento.